Olá pessoal, bom dia! Então aqui vamos começar mais uma aula desse canal Aprenda de um Jeito Fácil. E hoje a aula é sobre Excel. Vocês gostam de fazer fórmulas no Excel? Nesse vídeo eu vou explicar como é bem fácil fazer essas 7 fórmulas que você pode estar usando quando você for fazer suas planilhas. A fórmula se, a fórmula se erro, a fórmula PROC-V, PROC-H, soma, somase e maiúscula. Eu vou explicar para que serve cada fórmula dessa e como que a gente faz ela no Excel. Então, vamos começar a aula. Desse lado aqui nessa coluna A, eu coloquei as fórmulas escritas só para explicar para vocês o que a gente vai fazer. A fórmula mesmo eu coloquei aqui na coluna C. A primeira fórmula que a gente vai aprender hoje é a fórmula SI. Então, nesse caso aí, antes de começar a fórmula, sempre, para a gente começar uma fórmula no Excel, a gente sempre tem que colocar o igual, o sinal de igual. A gente tem que digitar esse sinal igual. Então, você vai procurar no seu teclado, no seu computador aí, o igual e vai digitar. Igual. Logo depois, você digita qual a fórmula que você quer fazer. Nesse caso, vamos aprender a fazer a fórmula SI. Então, eu digitei SI. E para começar a minha fórmula, eu vou abrir um parênteses. E daí, eu começo a digitar ela. O Excel, ele já dá uma ajuda pra gente, que ele nos dá uma breve explicação do que é essa fórmula. Então, aqui ele vem mostrando se o teste lógico, ele me retorna um valor verdadeiro, ou se não, ele me retorna um valor falso. Então, vamos entender o que o Excel está dizendo aqui para nós. Então, o que eu digitei aqui? Eu digitei D1, que é a célula da coluna D, linha 1. Se D1 for igual a 100, eu quero que ele me retorne OK. Então, aqui eu escrevi a palavra 100 na célula D1 para ele me retornar um OK. E ele me retornou um OK. Mas se eu tirar essa palavra daí e colocar, vamos dizer um exemplo, a palavra 2, ele vai me retornar falso. Porque eu pedi para ele me retornar falso. Mas se eu colocar a palavra 100, ele vai me retornar um OK. Então, a fórmula SI é como se eu quisesse dizer para o Excel que se o valor que está ali naquela célula for igual ao que eu quero, ele me retorne uma palavra. Se não, ele me retorne outra palavra. Ou também pode ser uma numeração. Agora, vocês podem estar se perguntando por que eu coloquei esse aspas, né, antes das palavras. Então, o aspas a gente colocou aqui nessa fórmula porque são palavras. Então, quando a gente vai fazer fórmulas, se eu quero dizer para o Excel que ele encontre uma palavra ou ele me retorne uma palavra, um texto, eu tenho que escrever isso entre aspas. Certinho, pessoal? Então, antes de a gente passar para outra fórmula, eu vou só recapitular. Como foi essa minha fórmula? Se a minha célula D1 for igual à palavra 100, eu quero que ele me retorne um OK. Aí, esse retorno ele faz na célula que eu estou escrevendo a fórmula. Por isso que ficou OK aqui. Se a minha célula D1 não for igual a 100, eu quero que ele me retorne falso. Que no caso a gente até escreveu aqui, né? Outra palavra, ele me retornou falso. Daí,
sempre na fórmula se, no primeiro termo, a gente vai colocar o que a gente quer que ele encontre nessa célula. No segundo termo, a gente coloca o valor verdadeiro. Se ele encontrar, me retorna esse valor. E no terceiro termo, se ele não encontrar essa afirmação que eu coloquei, ele me retorna o terceiro termo, que é o falso. Certo, pessoal? Então, agora, pessoal, vamos aprender a fazer a fórmula se erro. Como que é essa fórmula? Vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a gente começa digitando o igual. Então, eu digitei ela aqui nessa fórmula que tá, nessa célula que tá vazia. Igual, se erro, e abrir o parênteses. Então, o que é que essa fórmula vai dizer para mim? Aqui eu vou especificar o que eu quero que ela faça com duas células, um exemplo, e eu vou pedir para ela me retornar um valor. Então, o que foi que eu pedi para o Excel fazer aqui para mim? Eu pedi para ele somar a célula G2, porque G2, coluna G, linha 2. G2, eu pedi para ele somar com a célula H2, coluna H, linha 2. Então, eu pedi para ele somar maçã mais o número 10. Só que essa soma não existe, né? Então, o que foi que eu pedi para ele fazer? Se a soma dessas duas células der para fazer, ele me retorna o valor aqui. Se não, ele vai me retornar esse valor se erro, que eu coloquei 2 aspas. Isso significa que ele vai deixar a célula em branco, certo? Que foi justamente o que ele fez para mim. Como essa soma não aconteceria, a soma de uma palavra com um número não existe, então ele deixou a célula em branco. Mas se eu digitar aqui, nesse caso, o número 10, ele faz a soma para mim. 10 mais 10. Célula G2 mais H2, ele somou com 20. Então, essa fórmula aí foi a fórmula se erro. Recapitulando. Igual, se erro, eu peço para ele fazer algo para mim, o Excel, sempre dentro do parênteses, no primeiro termo da fórmula. E no segundo termo, eu coloco que ele vai me mostrar nessa célula se der erro no primeiro termo que eu coloquei. Certo, pessoal? Então, essa fórmula aí foi a fórmula se erro. Então, agora vamos para a fórmula PROC-V. Então, essa fórmula, ela tem 4 argumentos e também a gente pode usar ela em várias situações. Eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa fórmula. Então, novamente, a gente começa com igual, digita o nome da fórmula que a gente quer fazer, PROC-V, abre o parênteses, e o que a gente vai dizer aqui nessa fórmula? Vamos ver qual a explicação que o Excel nos dá. Então, aparece aqui, ó, para nós, valor procurado, matriz tabela, número de índice coluna e procurar intervalo. Então, eu vou explicar para vocês aí cada termo da fórmula PROC-V. Primeiro, vamos escrever o que queremos que ele procure numa determinada matriz tabela. Eu quero que ele, então eu escrevi aqui, ó, eu quero que ele procure a palavra maçã nessa matriz tabela e número de índice coluna vai ser o valor que ele vai me retornar do lado da palavra que eu estou procurando, certo? Qual a coluna que está o valor que ele vai me retornar? Então, aqui eu selecionei uma matriz que só tem 2 colunas. 1, 2. Então, ele vai me retornar
o valor que está do lado da palavra que eu estou procurando. Lembrando, a fórmula PROC-V, ela sempre tem que procurar um valor do lado esquerdo do valor que ele vai me retornar, certo? Então, o valor que ele vai retornar sempre vai estar à direita do valor procurado. Então, recapitulando, valor procurado, quero que ele procure a palavra maçã nesta matriz tabela, número de índice coluna, qual a coluna que ele vai me retornar o valor, coluna 2, porque eu selecionei uma matriz que só tem 2 colunas, e procurar intervalo, ou eu digito 0, ou eu digito 1. O 0 significa que eu quero que ele me retorne o valor exato. E o 1 é um valor aproximado. Então, vamos entender, nesse caso, o porquê ele me retornou 10. Quando a gente clica aqui na fórmula PROC-V, maçã, eu procurei. Então, aqui eu digitei a palavra maçã entre aspas para o Excel reconhecer que eu estou procurando a palavra maçã. Lembrando, entre aspas, sempre para a gente dizer para o Excel que a gente quer que ele procure uma palavra. Ponto e vírgula, lembrando que cada termo a gente coloca um ponto e vírgula para passar para o próximo termo. Assim como está aqui no exemplo, ponto e vírgula. Selecionamos a matriz tabela. Para selecionar a matriz tabela, deixa eu só apagar aqui para vocês verem. A gente pega o mouse, clica na primeira célula, arrasta e depois solta. Então, aqui ele fica selecionado a matriz tabela. Número de índice da coluna. Qual a coluna que você quer que ele retorne o valor? Então, a segunda coluna. Lembrando, sempre a coluna que vai retornar tem que estar à direita. E a coluna que eu vou pesquisar tem que estar à esquerda. E daí, o último termo, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0, para ele me retornar o valor exato. Que eu quero que ele me retorne o valor exato. Se eu quisesse um valor aproximado, então eu digitaria 1. E dou um Enter. Depois que eu dou o Enter, ele me retornou o número 10, que está ao lado da palavra maçã. Certo, pessoal? Então, aí a gente vê que a fórmula PROC-V também bem fácil, né? A gente retornou o valor que estava à direita do valor procurado. Vamos agora aprender a fazer a fórmula PROC-H. Então, como é que a gente vai fazer essa fórmula? Vamos entender. Primeiro, digito igual, digito a fórmula que eu quero, nesse caso, PROC-H, abro parênteses. Então, o que eu vou fazer agora? Aqui no PROC-H, a gente vai usar essa outra tabelinha que eu fiz aqui no lado, só como exemplo. Primeiro, eu vou dizer o valor procurado, depois a matriz tabela, depois o número de índice da linha e o valor que ele vai procurar nesse intervalo. Então, vamos lá aprender. Então, aqui eu pedi para ele me procurar a palavra eixos. Digitei isso entre aspas para o Excel reconhecer que eu quero que ele procure uma palavra. Ponto e vírgula. Selecionei esta matriz tabela. Linha K. Desculpa. É coluna K, linha 1, até a coluna M, linha 4. K1 até M4. E disse que ele iria me retornar o número 2, número de índice. No caso, ele iria me retornar a segunda linha, o número que estivesse abaixo da palavra eixos, porque eu pedi para ele me procurar essa palavra. Então, o que foi que ele fez? Procurou uma palavra na primeira linha e me retornou a da segunda linha.
que estava logo abaixo dessa palavra, certo, pessoal? Então, aqui foi isso que ele fez para mim. Mas o que aconteceria se ele não achasse essa palavra eixos? Vamos escrever outra palavra aqui. Vamos escrever chave. Então, a fórmula daria erro. Por quê? Porque ele não encontrou essa palavra. Certo, pessoal? Aí, como eu coloco aqui a palavra que eu pedi para ele procurar, ele me retorna o valor que está logo abaixo. Então, a fórmula PROC-H, a gente procurou o valor na primeira linha. Certo, pessoal? Ele procurou esse valor e me retornou o valor que estava logo abaixo dele, na segunda linha. Ele me retornou o valor 4. Se eu digitasse outro valor aqui, digitar aí o valor 10. Então, ele me retornaria 10, né? Aqui, ó. Quando eu digitei a fórmula. Que eu tinha digitado número 4. Ele me retornou o valor 4. Certo, pessoal? E aqui nessa fórmula PROC-H, temos ainda esse último termo, o falso. Então, o que que significa esse falso? O falso, eu estou pedindo para ele me retornar uma correspondência exata, certo? Ele vai me encontrar uma correspondência exata. O que é que eu estou dizendo? Que eu quero que ele procure exatamente esta palavra eixos, certo? Eu não quero uma palavra parecida, um valor aproximado. Eu quero que ele procure esta palavra eixos. Por isso que eu digitei aqui falso. Então, eu estou pedindo para ele localizar a correspondência exata. Aí eu digito um falso. Se eu quisesse uma correspondência aproximada, eu digitaria verdadeiro. Certinho, pessoal? Então, bem interessante, né? O número de... Vamos recapitular agora. Esse 2 foi o número de índice da linha que eu queria que ele me retornasse, certo? Se eu quisesse que ele me retornasse da linha 3, então ele me retornou o número 5. Por quê? Nessa matriz tabela que eu tinha selecionado, nós tínhamos 1, 2, 3. Então, a terceira linha seria essa, então ele me retornou o número 5. Vamos recapitular. Igual, PROC-H, abre parênteses. Palavra que eu quero procurar, digitei entre aspas para o Excel entender que é um texto, ponto e vírgula. Selecionei minha matriz tabela, e daí eu posso selecionar com o mouse, né? Seguro aqui, arrasto e solto, ele seleciona para mim. Qual a linha que eu quero que ele me retorne o valor? Então, aqui, vamos botar o número 2, que vai ser a segunda linha, que é essa. No caso, a linha dentro da matriz tabela que eu selecionei. Essa é a primeira e essa é a segunda. E o termo falso ou verdadeiro. Falso, ele vai me retornar o valor procurando exatamente a palavra que eu pedi. No caso, a palavra eixos. Ele me retornou aí na segunda linha o valor que estava abaixo, 4. Certo, pessoal? Então, aí deu pra gente entender como faz a fórmula PROC-H. Agora, vamos entender como faz essa fórmula soma. Como que eu faço essa fórmula? Primeiro, digito igual, depois soma, abro parênteses, e aqui ela é bem simples de fazer. Soma serve para eu somar valores, no caso números, e ter o valor final. Então, vamos apagar aqui para eu fazer junto com vocês. Primeiro, digitei a fórmula, sempre com igual no começo,
e vou arrastar, eu vou clicar em cima dessa célula. Com o mouse ainda clicado, eu vou arrastar e solto. Então, aqui vemos que ele selecionou aqui as linhas e as colunas que ele vai somar para mim. H2 até o H4. E daí eu vou fechar o parênteses. E vou dar um Enter. Sempre quando terminar a fórmula, dá um Enter. E daí ele somou esses três valores. 10 mais 20 mais 30. O próprio Excel somou. Isso seria muito útil num valor muito grande. Se tivesse vários valores aqui nessa coluna, então você quisesse somar, ou também se você tivesse valores em dinheiro, vários valores aqui, e você quisesse somar, então como é que você faria? Aí você aplicava essa fórmula ao final, né? E selecionava toda a numeração que você queria somar. Certo, pessoal? Agora vamos para a fórmula SOMASE. Como que a gente vai fazer essa fórmula? Primeiro, digitamos igual, depois SOMASE, abre parênteses, e essa fórmula serve para a gente somar especificando um critério. Então, aqui eu fiz um exemplo para vocês. Eu pedi para ele somar essa tabela apenas os valores que forem maior que 10. E o que foi que ele somou para mim? O 20 e o 30. Então, foi isso que ele somou para mim. Vamos ver como é que eu escrevi aqui, ó. H2 até o H4, ou seja, toda essa tabela. Isso eu expliquei para vocês, né? Segura nessa, arrasta e solta aqui. Então, ele vai somar tudo isso que tiver dentro dessa matriz, mas apenas os valores que forem maior que 10. Por quê? Se você tiver uma grande quantidade de números, mas você só quer somar os especificados com base em um critério, então você coloca esse critério aqui. Certo, pessoal? Você coloca o critério e ele vai somar apenas os que você pediu. Então, aí foi a fórmula SOMASE. E essa última fórmula, que ela é bem simples e também pode ser muito usada. Se você quiser que uma célula, ela está toda com letras minúsculas e você quer colocar ela com letras maiúsculas. Então, como é que a gente faz? Então, a gente vai digitar igual, maiúscula, abre parênteses, vamos selecionar a célula. Então, aqui eu tanto posso digitar G7, coluna G, linha 7, como também eu posso clicar em cima da célula. Ele reconhece para mim. Eu vou fazer junto com vocês. Abre parênteses, então, eu posso tanto, ó, clicar em cima, ele reconhece, como também eu posso digitar G7. Fecho parênteses. Então, ele fez com que todas essas letras minúsculas se transformassem em letras maiúsculas. Bem simples também, né? Porque daí você pode querer transformar um texto que você pegue talvez em Word, então tá tudo minúsculo e você quer transformar tudo em maiúsculo. Então, essa fórmula aí pode te ajudar. Certo, pessoal? Então, essas foram as fórmulas de hoje. A fórmula SI, a fórmula SIERRO, PROC-V, PROC-H, soma, SOMASE e a fórmula maiúscula. Então, aqui a gente aprendeu a fazer basicamente 7 fórmulas. E essas fórmulas podem ajudar bastante quando a gente for fazer nossas planilhas. Também, se a gente for usar em algum trabalho do Excel ou também do Word, né? Também pode nos ajudar nisso, como a gente viu aqui nessa última fórmula, certo, pessoal?
Então, foi um prazer estar aí mais uma vez com vocês. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários e acompanhe os próximos vídeos que vem por aí. Obrigada, gente, pela atenção e até o próximo vídeo. Deixem aí o like no final do vídeo, se inscrevam no meu canal, compartilhem esse vídeo com quem você acha que precisa, que usa o Excel no seu local de trabalho ou que está aprendendo a mexer aí nesse programa, que esse programa é um programa incrível. A gente pode fazer muitas coisas por ele, que vão facilitar, porque se a gente fosse somar, por exemplo, né, cada número que a gente tem individualmente, seria muito mais devagar do que a gente aplicar uma fórmula. É muito prático e rápido a gente utilizar esse programa, o Excel. Então, compartilhem com quem vocês acham que precisa desse conteúdo, desse vídeo. Deixem aí o like pra mim, se inscrevam no canal e vão acompanhando aí os próximos vídeos que eu vou colocar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.